Tá, eu acho que vai agora, né? Tá, Bom, agora tá legal. eu vou começar daqui, a parte que eu falei antes, na verdade, de bits e portas, eu vou falar depois, na próxima parte da aula. Então, aqui é uma parte importante, o que é a computação quântica versus informação quântica. Como tem muita gente aqui da física, talvez vocês tenham uma expectativa de que eu vá passar por tópicos de informação quântica, né? E aqui eu estou pegando uma divisão que se usa no livro do Nielsen Chuang, que é um dos livros importantes da área, também é a divisão mais ou menos estabelecida formal e informalmente, que é formação quântica, ele vai tratar de entropia, a forma de conduzir informação com fidelidade e coisas do tipo que envolve mais, né, do ponto de vista físico, termodinâmica mesmo, mecânica estatística, sistemas quânticos abertos. Enquanto a computação quântica ela vai tratar principalmente desse modelo circuital da computação, que é pensar em portas, bits, como fazer algoritmos com relação a isso, complexidade, coisas que estão realmente ali na computação. E o que entra mais de física em computação quântica é a parte do hardware, como é que você vai montar aquilo ali para você ter a computação acontecendo. Aqui, né, pelo fato do minicurso ele estar pegando coisas que vão além, né, ou que estão fora do escopo da grade da física, eu vou tratar mais a parte computacional, mas vou mencionar um pouco de hardware também. Então, na parte do como que isso é feito, né? O que que faz com que um computador quântico seja considerado um computador quântico? Então, tem esses critérios aqui que são estabelecidos na teoria pelo DiVincenzo, um teórico, e a gente usa até agora algumas variações disso, que é o critério de universalidade, que é um conjunto universal de portas quânticas ou portões quânticos, porque, às vezes, dependendo do método que você vai fazer um computador quântico, você não consegue fazer todas as portas possíveis e imagináveis, mas se você consegue fazer um certo conjunto que reproduza todas as outras, está tudo bem. Tolerância a erros, que é a capacidade de você corrigir os erros ou diminuir a chance de existir esses erros. Em inglês é fault tolerance, mas aqui ele está envolvendo tanta questão de um sistema ser tolerante a erro naturalmente, pela forma que você construiu, quanto você implementar a correção de erro, que é uma outra parte que a gente não vai entrar. E escalabilidade, implementação. Escalabilidade é você conseguir fazer com que o teu sistema, sei lá, você fez alguns bits, alguns qubits, algumas portas, você consiga fazer várias em um sistema maior, né? Ele seja escalável. Esse é a primeira coisa. Fidelidade é um termo da física, não vou entrar, mas você conseguir fazer um estado com um certo nível de certeza que ele vai estar nesse estado, pelo menos ao iniciar, isso é importante. E longos e relevantes tempos de decoerência, que entra aqui. O tempo de decoerência, coerência e decoerência é um termo da quântica que está. Não vou definir formalmente, mas basicamente, quando o seu sistema perde coerência, ou ele passa por decoerência, ele vai perder um pouco da sua capacidade de se manter quântico e acabar, talvez, sendo equivalente a um sistema clássico, que não é o que a gente quer no momento, né? Então, aqui para falar um pouco do hardware, essas são algumas divisões que a gente tem agora, alguns tipos: supercondutor, íons aprisionados, fotônico, base de silício e topológico. Era NISQ e depois da era NISQ. NISQ são os computadores que a gente tem agora, essa era de agora, que é o computador N de noise, né, ruidoso, então é um computador que você ainda tem o problema de ruído, que é uma das coisas que influencia na coerência e na decoerência, e o IS é de intermediate scale, então, tipo, um computador que não é muito grande, ele é a escala intermediária. No momento, o computador maior ele tem 127 qubits. Então, é mais ou menos isso que a gente tem agora. A gente não vai entrar muito na física, mas é importante saber que esse é o tipo de classificação que você tem, né? Esses são os tipos mais comuns. Eu, em particular, estudo topológico, mas... Veja, o topológico, ele promete muita coisa aqui, mas ele
é o que menos tem informação. Aqui são coisas importantes, eu diria que uma das partes mais importantes é essa aqui, que ele está explicando, por exemplo, o supercondutor, ele é criogênico. Então, ele precisa de temperaturas muito baixas. E esse é um dos problemas maiores, assim, com o computador quântico, que é a questão das temperaturas têm que ser muito baixas, que é uma forma de evitar algum certo tipo de ruído. Enquanto o outro já podem ser temperatura ambiente, esse daqui em tese temperatura ambiente, mas a maioria é frio, né? Então, sempre quando perguntam, eu vou ter um computador quântico de bolsa, improvável. Porque a maioria, por enquanto, é supercondutor ou íons aprisionados, que a gente tem agora. Um pouco dos algoritmos. Bruna, posso interromper um pouquinho, rapidinho? Pode. Tá. Oi, eu sou o Patrick, eu sou um dos organizadores. Eu vou mandar aqui no chat o link para marcar presença, então, mais ou menos no começo de todas as aulas eu vou entrar, eu vou mandar esse link, e aí ele leva para uma página da Comissão de Cultura e Extensão do IFUSP, e aí só precisa ser preenchido com o nome, número de inscrição e e-mail, tá bom? Então, o de hoje está aqui. É isso. Até. Gente, se quiserem fazer perguntas, podem perguntar. Eu não estou conseguindo ver muito o chat. Eu vejo que tem coisa, mas eu não vou ficar parando para ver. Então, mutem ou, sei lá, levantem a mão, que eu imagino que dê para fazer isso. Ou então perguntem depois. Eu vou tentar fazer um intervalo das aulas. Os algoritmos importantes, eu vou falar dos dois que a gente vai comentar, né, nos próximos dias. O algoritmo de Shor é um algoritmo importante porque ele serve para fatoração em números primos. A fatoração em números primos é um problema considerado muito difícil computacionalmente, então, a ponto dele ser usado para criptografia. Na aula de Shor eu vou explicar melhor por que e como esses problemas são usados, particularmente como o problema de fatoração em primos é usado. Mas geralmente é isso, você pega um problema que é difícil para o computador, de forma em que para ele quebrar isso, né, a senha levaria um tempo absurdo, então você considera seguro para você fazer um protocolo de criptografia baseado nisso. Só que é um problema que era seguro para um computador normal. Para o computador quântico, você consegue demonstrar que ele tem uma melhora, do que a gente chama de complexidade. Vou falar um pouco de complexidade um pouquinho mais para frente. O algoritmo de Grover, ele é um algoritmo também que tem uma melhora, que, né, o problema geral é um algoritmo de busca em base não estruturada. Então, sei lá, você tem um conjunto de coisas que você tem que buscar, um conjunto, sei lá, uma lista e você tem que buscar um nome. Então, a princípio, você pode demorar a lista inteira, né? Então, é um problema que dá para entender intuitivamente como que ele vai ser proporcional ao tamanho do que você tem que buscar. E com a versão quântica, ele diminui, tipo, em vez dele ir com n elementos, ele vai com raiz de n, que é o que a gente chama de uma melhora quadrática. E um dos problemas, né, uma das coisas que ele pode ser aplicado, como ele pode ser usado para inverter funções, você pode pensar, né, que ele serve para inverter funções, ele também serve para fazer ataques tipo força bruta, que é um ataque, por exemplo, você testar várias senhas até achar que abre. Então, esse é um algoritmo um pouco mais nebuloso sobre como ele vai ter implicações com a segurança, mas eu coloquei esses dois porque eles são bem claros no que eles vão, no tipo de melhora que vai ter, e eles também têm um impacto importante. Tem outros algoritmos, vou falar um pouco aqui, junto com a parte de promessas, né? O que exatamente a gente pretende, né, conseguir com a computação quântica? Tem uma classe de problemas bem interessantes, são problemas do tipo de otimização, que você pode usar algoritmos variacionais. Então, problema de otimização é basicamente qualquer problema que você coloque em termos de maximizar ou minimizar uma coisa. Então, aqui eu já falo, problemas financeiros, né? Sei lá, maximizar lucro, minimizar risco, é o tipo de coisa muito tranquila de você colocar em otimização. Por exemplo, otimização de portfólio, tem esse tipo de coisa aqui que você tem até essa library aqui,
essa função da linguagem Qiskit, né, que é uma linguagem de Python desenvolvida pela IBM para fazer programas de computação quântica, em particular, ele tem toda uma seção para coisas de finanças, né, que já são usadas. Outro tipo de problema de otimização e tipo de problema que você pode usar algoritmo variacional, para quem está na física ou na química mesmo, a gente usa um algoritmo, não é algoritmo, a gente usa métodos variacionais para encontrar, por exemplo, o estado fundamental, né, de uma molécula, por exemplo. E, então, esse é o tipo de coisa que se pretende usar, algoritmos variacionais, além de... Tem algumas aplicações para resolver dinâmica molecular, se isso é bom, se ciente ou não, é um pouco mais controverso, mas existe uma previsão de que vai ser muito útil para a indústria de fármacos, né? Pelo fato de você... Com a quântica, você está conseguindo armazenar a mesma quantidade. Você tem os graus de liberdade que você, né, que é uma das grandes dificuldades de simular coisas químicas e fármacos. Um dos problemas é o fato de ter um grande grau de liberdade por causa de grau de liberdade quântico, né? Então, pode você usando o sistema quântico, de certa forma, você consegue armazenar melhor isso, grosso modo. Existe uma grande propaganda com relação à computação quântica e clima, como que isso ia ser usado em termos de simulação também, uma questão de melhorar algumas simulações e supostamente o computador quântico pode ser mais eficiente em termos de energia, mas é o tipo de coisa que você tem que ter um certo ceticismo, né? De qualquer forma, eu acho interessante que eles estejam tentando ir por aí. Então, se você procurar quantum e clima, essas coisas assim, você vai encontrar iniciativas e papers. Quantum machine learning é uma área que está bem ativa. Esse PennyLane aqui, ele é outra biblioteca de Python, de uma empresa chamada Xanadu, uma empresa do Canadá que está fazendo algumas bibliotecas, em particular essa daqui é de Quantum Machine Learning. A IBM, o Qiskit também tem, né? A gente vai mexer com Qiskit aqui. Mas eu acho super didático estudar pelas coisas do PennyLane e Quantum Machine Learning. É uma área que está progredindo, assim, não... Por exemplo, redes neurais é um negócio não muito bem otimizado ainda, mas pelo fato até de estar para trás, isso é interessante, quer dizer que tem coisa a ser descoberta, né? Bom, que não é. Vamos falar em termos de negação aqui. Não é necessariamente superior à computação atual. E é, né, o ponto que eu quero enfatizar aqui. Isso daqui é um gráfico de complexidade. Não vou entrar muito na matemática disso, mas basicamente os problemas podem ser classificados em termos de sua complexidade. Quantos recursos, né, quanta memória do seu computador você tem que usar, ou quanto tempo você tem que usar para resolver um certo problema com relação ao tamanho do seu problema. Então, se aqui é o tamanho do seu problema e aqui são os recursos, você está nessa linha aqui, ele está indo normal. Que nem o algoritmo de Grover, ele está indo linearmente. Se com o problema desculpa, inverti. Se com o tamanho do seu problema ele não aumenta muito, mas a quantidade de recursos que você usa aumenta muito, quer dizer que ele não está muito eficiente. Eu inverti os eixos, desculpa. Então, esses algoritmos não são nada eficientes, e esses são os algoritmos que são mais eficientes. Rede N, log 1, né, que é o constante, é isso que você está tentando fazer. E o que acontece? Cada algoritmo tem a sua situação. Por exemplo, o Shor, ele é alguma coisa mais ou menos aqui, log, alguns termos, ele diminui exponencialmente. Mas tem problemas, por exemplo, que são N e vão para a rede N, que é o Grover. Então, depende muito de cada problema. E tem alguns, por exemplo, como eu falei com as redes neurais, que você não necessariamente ainda conseguiu uma melhora. Aqui para ter uma noção um pouco, né? O que a gente tem mais ou menos agora em termos de
robustez no sentido de quanto erro você espera que tenha, né? E aqui é menos, aqui é mais erro, e aqui é quanto você espera que melhore na velocidade, né? Na qualidade, assim, do seu problema. No speedup aqui, quer dizer que ele não teve nenhuma melhora. Polinomial é você aumentar algo assim, sei lá, quadrático, alguma coisa do tipo, é uma melhora, mas não tanto. Exponencial é uma melhora muito boa. Então, por exemplo, os algoritmos com pouco erro, Grover, Shor, esse algoritmo aqui, ele serve para matrizes, né, problemas com matrizes parsas, isso daqui serve para fazer problemas de dinâmica, alguns, então tem alguns nessa categoria. Esse aqui, VQE e QAOA, são algoritmos variacionais, e veja que eles estão bem aqui incertos. Pode ser que tenha melhora, pode ser que não tenha, então não é à toa que o pessoal está estudando bastante isso. Deixa eu ver. E também não vai destruir a segurança da informação. Eu comecei falando aqui sobre, né, como tanto Shor quanto Grover tem sua implicação em segurança da informação, mas eu queria também voltar a tranquilizar, porque existem duas frentes, né, de trabalho com relação a isso. Uma é criptografia quântica. Criptografia quântica, ela usa também fenômenos da mecânica quântica para você conseguir transmitir informação de forma segura, né? Também chama de comunicação quântica, é um termo quase intercambiável. Basicamente, não vou entrar nisso, né? Porque não é bem uma área de computação quântica, mas você está transmitindo informação de forma quântica. Uma das coisas uma das propriedades esperadas é que se você venha um observador e tente olhar essa informação, ele vai colapsar o que está acontecendo e vai ser possível detectar que alguém viu a tua mensagem. Bem grosso modo, assim, não é exatamente isso, mas é mais ou menos esse princípio por exemplo, de Quantum Key Distribution, que é um dos tipos, que eu acho que o Arthur vai falar na aula de teletransporte. Criptografia pós-quântica já é um outro viés, que é você pegar estudo da criptografia em geral, só que agora focando em tentar fazer protocolos que, de alguma forma, vão ser seguros quanto à computação quântica. Então, você pega problemas que você sabe que não vai ser otimizado e você constrói seu protocolo a partir daí. Isso daqui é interessante porque, né, é bem mais barato, digamos assim, né? Você não precisa de tecnologia para isso, é mais teoria. A ponto de que você tem algoritmos bem conhecidos que já estão sendo adaptados, sendo atualizados para serem pós-quântico. Eles tiveram alguma modificação. Se você acompanhar um pouco essa parte de tecnologia, você vai ver que tem algoritmos sendo atualizados para serem resistentes a ataques. Aqui, quem investe e quanto? Então, a princípio aqui só alguns nomes mais famosos. A IBM, o Google, a Microsoft e a Amazon são empresas que estão investindo software e hardware, né? Particularmente IBM e Google em hardware, Microsoft estava investindo em hardware, deu uma parada. Todas estão investindo em software, a Amazon tem coisas, né, na nuvem. Essas outras empresas menores aqui também têm as suas coisas, tanto hardware quanto software. Aqui são processadores, né? Esse daqui da IBM, o Hummingbird, ele não é o processador mais novo, aquele maior lá de 127 qubits, mas é um dos mais recentes. O Sycamore da Google é aquele que falaram que tinha vantagem quântica, né? Que é o termo que se usa quando você mostra que um problema ele consegue ser resolvido mais rapidamente com o computador quântico do que com o computador normal. Inclusive, semana passada saiu uma contraprova disso, um pessoal que estava com um computador normal disse que conseguia resolver mais rápido que o Sycamore. Então, é uma área que vai indo, né,
desse jeito. É meio difícil você falar que uma área é melhor que a outra, um problema é resolvido 100% melhor com um computador clássico ou quântico, por causa desse tipo de coisa. Você está restrito tanto com a tecnologia do clássico quanto do quântico. Peraí. Tá bom. Quem investe quanto? Esse gráfico aqui eu peguei num site chamado Currica. Não, no Currica não, ele tem... Tá no Currica, mas na verdade ele é nesse daqui, QS Data Portal. E o último gratuito era de 2018, mas eu vou ter uns dados complementares. Então, é interessante ver mais ou menos como está distribuído isso ao redor do mundo, né? As startups de tecnologia, bastante aqui nos Estados Unidos, também Europa, Canadá, China, Índia, Austrália, África do Sul, tem vários lugares, fortemente, né, Estados Unidos. Lab, investimento em lab já é, né, uma diferença bem grande, até por motivos históricos, né? Os Estados Unidos têm muito laboratório, muita pesquisa. Mas, de novo, um pouco na Europa, um pouco na Austrália. E aqui, investimento governamental, que aí já, curiosamente, muda um pouco de cara. E o destaque vai aqui para a China, pelo fato de que a gente não está falando só de computação quântica, a gente está falando de tecnologias quânticas. E a China ela tem muito destaque para a parte de criptografia. Ela faz experimentos e ela tem vários resultados interessantes na parte de comunicação e criptografia. Então, é engraçado, você tem uma diferença bem grande, os Estados Unidos focando em computação quântica e a China em criptografia. Para complementar aquele gráfico, então, esse daqui, ele está falando que 2/3 do que foi feito a partir de 2018, né, de investimento. Vejam aqui, né, o gráfico em 2018, o que eu tinha feito era até de 2018 e só tem aumentado. Mudou muito a cara de quem está investindo nisso? Não. Esse gráfico ele aqui é um pouco mais recente, 2021. Não mudou, continua mais ou menos as mesmas pessoas. Vejam que o Brasil não apareceu em nenhum dos mapas, né? Então, o que está acontecendo no Brasil agora? O Brasil realmente não tem muitas coisas no momento de computação quântica. Você tem o Itaú, ele tem uma parte aí de tecnologias emergentes e ele tem uma parte específica de computação quântica, liderada por uma física, que eles estão tentando fazer um pouco dessa junção do financeiro com a computação quântica, aquelas coisas que eu comentei, que já existem, né, em um certo nível. O Brasil, quanto é uma startup, né, ela está buscando fazer treinamentos, esse tipo de coisa. As universidades, você tem algumas universidades desse grupo aqui, NCP que é mais informação quântica, mas né, aqui tem universidades do Brasil inteiro, para quem tiver interesse, procura por essa sigla. E o Senai Cimatec, junto com a Atos, que é uma empresa de computação. O Senai Cimatec é um Senai da Bahia que está tentando fazer, de fato, um computador. Acho que é o único lugar que está pensando em hardware aqui no Brasil. Você tem também, sei lá, IBM, Brasil, tem algumas coisas de quântica, mas fora isso, fora algumas internacionais, multinacionais trabalhando com isso, não tem muito. Então, o que a gente pode fazer, né, para estudar e se posicionar? Bom, tem muita coisa gratuita, né? Eu queria enfatizar isso. Tem muita coisa open source para você buscar estudar. Então, aqui em particular, falar do Software Development Kits, que são coisas para você fazer, mexer, brincar um pouco com computadores quânticos, né? A nível de circuito, por exemplo. Eu queria mencionar essas daqui. Tem o Qiskit da IBM, que é o que a gente vai seguir um pouco nesse curso. Ocean da D-Wave, Strawberry Fields PennyLane que eu falei, da Xanadu, Forest da Rigetti, o Circuit do Google.
todas essas aqui são Python. Tem outras, mas, se eu não me engano, todas essas daqui são de Python. Fora isso, tem linguagem de programação, uma coisa mais para você fazer essa fronteira aí. Por exemplo, o Qt Sharp da Microsoft, que é baseado em C Sharp, F Sharp, QCL, esses outros aqui, C.NET. Eu não recomendo tanto, em parte aqui também pelo fato de que eu imagino que o pessoal aqui seja mais da física e a gente não necessariamente está muito ligado nessas linguagens aqui, mas também pelo fato de que eles não são compatíveis com todo o hardware, enquanto as coisas de Python aqui, eles tentam se conversar entre si, pelo menos Penny Qiskit, Strawberry Fields Qiskit, já existem tentativas de integrar uma coisa com a outra, né? E também é mais fácil, se você quiser aprender Python, você consegue, né, abrir um leque bem maior. E aqui, cá entre nós, está mais documentado esse pessoal aqui, esse Q também. Qt Sharp também está mais ou menos documentado. Lugar para se informar. Eu acho que é importante se informar em vários níveis, né? Quanto ao Computing Report, ele dá informações no sentido mais de qual empresa está fazendo o quê, se as empresas se fundiram, tal, é interessante. Mas eles também fazem alguns informações, assim, sei lá, anuais sobre comunicação quântica, ou, sei lá, tem vários infográficos interessantes que eles fazem, mas no dia a dia tem informações interessantes sobre as empresas em si. O Ars Technica, que é mais focado para a tecnologia, você vai ver coisas de computação quântica. Quanta Magazine, que é da física, extremamente bem escrito, talvez não seja para qualquer background, assim, mas é muito bom de ler. E o Archive Physical Review, em particular o Physical Review X, né, que é o Physical Review de quantum, mas dependendo da sua área, tem outros que interessam, aqui a nível de artigos mesmo. Tem o Keyword também. Eles são uma iniciativa que faz várias hackathons, essas hackathons todas aqui. Geralmente tem uma ordem, você tem que fazer o bronze, depois o silver e tal, e você vai ganhando certificados, cada um um certo nível de maturidade de temas, né? Eles têm o Q Intern, que é um estágio que não é remunerado, mas te bota em contato com assuntos da informação quântica, da computação quântica. Eu estou participando agora, esse ano, 2 meses, é julho, termina agora em agosto. Aqui são treinamentos para cá, e aqui são as divisões por países. Percebam que é bem aleatório, porque é um negócio que você fala, eu quero fazer para o meu país, e o pessoal se reúne e faz. Não tem no Brasil ainda. A IBM também tem bastante coisa, hackathon, um monte de hackathon, principalmente essa aqui de primavera e outono, além da escola de verão, que foi agora há pouco. Tem vários estágios, tanto aqui quanto fora. Tem o Qiskit Advocate, que eu vou falar daqui a pouco. E o certificado, eu acredito que seja o único certificado mesmo de programador para computação quântica, que é esse developer que é dado pela IBM. Antes de falar desses dois, só mencionando aqui o Qiskit Textbook, que eu acho muito bom, acho muito didático, porque ele é baseado em notebook, você vai aprendendo a teoria e vai rodando códigos, né? Aliás, eu não mencionei ainda, mas a IBM, uma das coisas interessantes é que você consegue rodar, mandar os trabalhos para rodar nos computadores quânticos deles. Eles têm alguns disponíveis para o público geral, dependendo se você tem alguma pesquisa, você pode também pedir para rodar em programas melhores. Certificado da IBM, né, que eu ia comentar um pouco mais, ele é por volta de $200, mas dá para receber desconto, tanto em hackathon, quanto agora, ultimamente, quando eu fiz, pelo menos, né, tinha um voucher que saía de graça. Eu acredito que ainda tem esse voucher, se alguém tiver interessado,
fala comigo, que eu vejo se ainda tem. Também a gente pode conversar, para quem estiver interessado, sobre a prova. Eu tenho um repositório no GitHub com algumas coisas úteis para estudar. O Qiskit Advocates é um negócio, então, que vem depois de você ter feito esse seu certificado de developer. E aí você se inscreve em junho, abre em junho e sai em julho. E você tem que demonstrar algum tipo, né, de contribuição para a computação quântica, e você entra para o Advocates, que você vai ser convidado para eventos, poder participar de projetos, esse tipo de coisa. E eu queria só destacar que aqui tem 16 pessoas, e essas são as 16 pessoas do Brasil inteiro. No Advocate tem muito pouca gente. Tem 10 vezes mais inscritos aqui no curso do que Advocates no Brasil, sendo que o programa tem 3 anos já, né, de existência. A Xanadu, como eu tinha comentado, né, mais focada em Machine Learning, ela também tem programa de residência, tem bastante coisa focada para fazer computação quântica, justamente porque eles têm vários tutoriais. Tem hackathon, teve uma hackathon bem interessante de Machine Learning. LinkedIn e Twitter são lugares que você vai encontrar muita coisa mesmo. Bom, aqui o meu jabá, né? Para quem não me conheceu do Instagram, que eu fiz uma propaganda enorme, né, desse curso, e por acaso não me conheceu de lá, eu tento fazer divulgação de computação quântica. E também entrevista com pessoas da área por lá. GitHub meu e do Arthur, a gente tem algumas coisas que talvez sejam úteis, né? Uma delas é o negócio do certificado de desenvolvedor. A gente talvez faça um para explicar como é o processo de Qiskit Advocate. Também tem de conteúdos em português de computação quântica, que eu acho importante ter, que está em construção, inclusive, se alguém tiver interesse ou souber de algo, falar comigo ou com o Arthur. E é isso, para essa parte. Então, se tiverem perguntas... Bruna, Oi. Esse programa do Advocate, você tem o ano todo, tem alguma época do ano? O Advocate, você disse? É. Ele abre em junho. Abre em junho? Ele abre em junho. Ele abre em junho, fica aberto o junho inteiro e vai até julho. Julho fecha e em agosto eles dão os resultados. Ah, legal. Obrigado. E aí eles têm uma certa pontuação, né? 4 níveis de pontuação, você tem que fazer 20 pontos em termos de contribuições para a computação quântica. Isso envolve, sei lá, curso, conteúdo didático, coisa no código de Qiskit mesmo, participação de hackathon, essas coisas. Bruna, você falou agora sobre a questão do curso, né? Como para completar esses 20 pontos. Mas toda essa produção precisa ser feita em língua inglesa. Por exemplo, se eu dou um mini curso de noções básicas de computação quântica numa escola, obviamente em português, eles recebem isso também como uma contribuição ou precisa sempre ser algo em inglês? Não, eles recebem sim. Porque eu em particular, eu faço conteúdo todo em português. Não sei se vocês separaram, tipo, a aula toda está em português. Né? Justamente porque eu acho que falta conteúdo em português, sabe? E aí, uma das coisas que eu coloquei, né, quando eu fui aplicar para Advocate, foi os conteúdos do Instagram. E eu falei, eu faço em português, por isso, aquilo. E eles consideraram. Bruna, minha dúvida era mais quanto... Não essa parte aí que tu falou, mas era lá na linguagem de programações. Na linguagem de programação,
como é que está sendo o desenvolvimento dessas novas linguagens, né? Porque a gente usa em Python, beleza, mas tem uma programação propriamente dita quanticamente, se esse termo existir. Existe algo que está aí na fronteira, né? Fazendo a compilação do negócio. Aí é muito computação para mim. Meu background é mais de física mesmo. Então, eu sou um pouco enviesada para falar para a galera estudar isso. Partes porque é mais divertido, você tem, né, os tutoriais e tal, você consegue montar as coisas. Mas essas coisas aqui a gente se aproxima um pouco mais, né? C, .NET, mas tem ainda uma outra camada que eu nem mencionei aqui. Certinho, muito obrigado. É um pouco aquela coisa, né? Se o pessoal não for adotar, ele vai acabando sendo esquecido, né? É por isso que a IBM e a Xanadu investem tanto em fazer tutoriais, que é para o pessoal estudar. E aí, uma hora, elas vão dominar uma em cima da outra, não tem jeito. Licença. Opa. Bruna, e sobre o mercado de trabalho, por exemplo, para desenvolvedores né, na programação quântica, como que ele está no momento? Mercado de trabalho de programação quântica. Então, reza a lenda que está bem aquecido, né? Eu dou uma olhada nas vagas e, geralmente, a questão é que eles pedem mestrado ou doutorado. Vaga no exterior quase sempre pede doutorado. Mas aí, depois, fora o doutorado, o que eles pedem é conhecimento em Python. Conhecimento em Git, essas coisas assim, não é... Tipo, se você vem de background de física, você não está tão atrás assim de uma pessoa com background de computação, sabe? A gente tá mais ou menos a mesma. Porque o conteúdo, tipo, por isso que eu falo para estudar Python. É realmente uma questão de o que você vai mais encontrar vagas, a IBM tem muita vaga. Outras coisas baseadas, né, em Python, Google, é melhor, é mais prático você focar nesse tipo de coisa. As exigências não são muitas. E, como eu falei, não tem tanta gente assim, principalmente no Brasil. Tem 16 pessoas de advocate, não tem muita gente buscando aqui. Das 16, eu conheço quase todo mundo. A gente não tem grandes movimentações, né, com relação a isso. E eu imagino que outros países estão na mesma, sabe? Tem poucos países que estão fazendo esforço assim para a programação quântica em particular. Hardware aí depende de quão predisposto, né, estava a pesquisa em hardware. Alguém perguntou no chat de artigo de revisão. Depende. Eu acho que, assim, depende muito da sua área. Se você, né, essa workshop que eu estou fazendo, ela está mais focada em programação. E se for para fazer programação, eu recomendo estudar o Qiskit Textbook. Ele tem uma sequência bem boa, assim, para estudar, e ela é bem baseada na computação mesmo. Agora, se você quiser estudar do ponto de vista físico, o problema é que cada tipo de computação ela é bem diferente aqui, né? Como eu falei, cada um desses são de um jeito. E é por isso que é difícil você falar o que é um qubit. Depende. Se você está no supercondutor, ele pode ser, assim, em termos de física, ele é alguma coisa, algum tipo de sistema de dois níveis, né? Então, pode ser, por exemplo, luz, né? Polarização da luz, pode ser spin, pode ser aqui, ó, do supercondutor, aqui está falando two-level system of superconducting, porque tem pelo menos dois. Um fluxo do supercondutor, que é um negócio quantizado, ou a carga, que são os transmons, né? E o topológico tem a ver com Majorana. Então, assim, cada um é de um jeito. Se você quiser aprender a parte de hardware, é melhor você focar em um, ou então pegar um conteúdo mais básico para ter um overview deles. Mas eu acho mais útil você saber que existem vários e depois ver qual que você quer estudar mesmo. Obrigado. Nada.
Inteligência artificial quântica, estamos só juntando palavras elegantes, o site está ganhando atenção, ou realmente são palavras quentes? Então, está ganhando atenção. E eu acredito que, assim, particularmente, eu acredito que tenha muito a ver com o hype das duas áreas, né? Uma área, a inteligência artificial e o machine learning e coisas do tipo, elas têm um hype enorme. Mas, assim, eu, em particular, participei de hackathon, participei de coisas dessa área, em particular, de machine learning voltada à quântica, e dá para ver que é um negócio que ainda está um pouco no início, em termos de resultados palpáveis. Saiu um artigo na Quanta Magazine, acho que tem umas 2 semanas, falando de um problema extremamente específico, eles conseguiram um pouco de vantagem, assim, então tá engatinhando. É uma área para ficar de olho, mas, assim, não me jogaria de cabeça, sabe? Eu acho que a coisa que vai progredir mais, assim, opinião leiga minha, é algoritmo variacional, porque tem uma gama enorme de coisas para fazer. Você citou o interesse do Itaú nessa área? Você conhece algo da área? Compartilhar informações? O que eu sei da área é que, como eu disse, né, tem esse tipo de tutorial, tem coisas bem assim... muita coisa da computação quântica a nível de software, das empresas e das startups, são uma coisa mais assim, prova de conceito. A gente quer ver se esse algoritmo vai funcionar com esse problema. Então, eles fazem problema muito facilmente reproduzível. A gente ainda está um pouco nesse nível, assim. Não dá para tratar grandes volumes de dados, por exemplo. Então, o que dá para fazer é ir testando. Sei lá, se você tem interesse, eu daria uma olhada no Qiskit Finance para ver quais são as possibilidades. Isso daqui é um print que eu tirei da página, que não é nem metade das coisas que eles têm aqui de exemplos, né? Aqui são tutoriais. O Itaú, ele fez uma parceria com o Kissware e eles tiveram algum resultadozinho. Eu não sei se eles chegaram a publicar um paper, mas eles fizeram uma parceria com uma empresa internacional para fazer um problema desse tipo, desse estudo assim de caso. Alguém tem mais alguma dúvida nessa parte? E tem uma segunda parte agora, mas é um pouco mais técnica. Posso mandar o slide. Eu não sei se tem uma lista de e-mails, mas eu vou ver com alguém se eu posso mandar os slides. E também, deixa eu deixar meu e-mail aqui, se vocês tiverem outras dúvidas, principalmente essa aula está um pouco mais sossegada, mas se vocês tiverem outras dúvidas, podem mandar para esse e-mail. A aula de Shore eu vou estar com o tempo mais corrido. Acho que eu vou começar, então, esse aqui. Depois, se quiserem, a gente pergunta. Tira outras dúvidas. Então, essa segunda parte da aula é sobre qubits e portas lógicas, que eu comentei rapidamente na primeira parte. Então, um pouco da álgebra linear, a gente vai falar um pouco, né, só para contextualizar, porque é importante para você entender tanto os qubits quanto portas lógicas, notação de Dirac, um pouco da conexão com a física, mencionar um pouco das portas, e depois eu vou fazer uma demonstração no site da IBM. O contexto disso aqui é o modelo circuitado de computação, com detalhe aqui que existem outras formas de fazer computação, né?
O modelo circuital, inclusive, é relativamente rudimentar para isso, mas é interessante e a gente consegue montar os algoritmos a partir daí e mostrar se eles são melhores ou não, né? Então, a gente usa, como eu tinha falado, usa bits e portas lógicas, né? Portas lógicas como essas, e bits. Os bits vão carregar as informações e as portas lógicas vão modificar de forma a criar, né? Reproduzir toda a aritmética necessária para fazer a computação. Bit, em particular, é binário, né? Ele tem 2 estados, 0 ou 1, dependendo da implementação física, né? Sei lá, a passagem de corrente ou não, por exemplo, né? Na situação mais antiga, ou ligado, desligado, você pode interpretar de várias formas, né? Vamos chamar de 0 e 1. E as portas, elas atuando em 2 estados, elas funcionam sobre aritmética módulo 2. Então, o que é a aritmética modular? Eu vou falar aqui um pouco, não é tão importante, mas é importante também depois para o algoritmo de Shor, então seria algo denotado por x igual a y mod n, é assim que se lê. Então, por exemplo, 15 é igual a 3 mod, aqui é 12, gente. Porque, por exemplo, o relógio, ele tem a aritmética modular 12. Você gira aqui 12 horas e aí volta a ser o equivalente ao mesmo horário. Então, 15 horas da tarde é 3 horas da tarde. Para uma álgebra modular 12, que eu coloquei M12. Então, é basicamente isso. Por exemplo, né, os dígitos que a gente tem, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quando vai para o 10, o último dígito volta a ser 0. Então, os dígitos têm uma álgebra modular 10. Isso tem a ver com operação de módulo, né, por cento, eu não... Falar a verdade, eu ia checar, esqueci de checar. Né, a gente usa esse símbolo em Python e acho que em outras linguagens, mas seria a divisão inteira. Por exemplo, 15 dividido, né, divisão inteira por 4, você pega o múltiplo de 4 mais próximo de 15, que é 12, né? Então, 15 seria 12 sobra 3. Vejam que é mais ou menos, né, tem uma ligação entre uma coisa e outra. Então, se for falar x igual a y mod n, lembra do relógio. Falando um pouco de álgebra linear, vou começar bem básico e não muito rigoroso, porque eu quis tentar fazer o mais abrangente possível, né? Mas matrizes, grosso modo falando, você tem uma estrutura desse tipo, né? São números, alguma coisa aqui, com componentes que são n colunas, né? 1, 2, tantas aqui, até n, por m linhas, né? 1, 2, m, seja lá quanto for o número nm, e a quantidade de elementos aqui são m vezes n, né? Por m linhas vezes n colunas. Está aparecendo aqui? Espero que sim. Eu peguei o link aqui da Wikipedia para conseguir mostrar isso com qualidade. Então, vetores, dá para pensar os vetores como um caso mais específico de matriz. Então, se a matriz é, em geral, n linhas por m colunas, um vetor linha, ele vai ter... Desculpa, está invertido aqui. Uma linha para várias colunas, né? E um vetor coluna, ele tem várias linhas para uma coluna. Aqui está invertido, gente. Então, n, m, Mas acho que deu para entender, né? A multiplicação de matrizes, multiplicação normal de matriz, é um negócio que você pega linha vezes coluna. Você pega o primeiro elemento da linha pelo primeiro elemento da coluna, segundo elemento da linha, segundo elemento da coluna. Soma esses valores. Então, sei lá, 2 vezes 0, 0, mais 3 vezes 1, 3, mais 4 vezes 0, 0. Então, aqui dá 3, e aí por aí vai. Primeira linha com a segunda coluna, dá esse elemento. Segunda linha com a primeira coluna, dá... Nossa, esqueci isso daqui. Esse elemento. Segunda linha, segunda coluna, dá o último elemento. Percebam que tem uma certa restrição, porque aqui você tem que ter o número de linhas, tem que bater com o número de colunas, senão isso daqui você não consegue fazer essa multiplicação direito. E aqui a gente tem, então, um outro tipo de multiplicação de matriz que a gente chama de produto tensorial. Ele é indicado por esse xzinho aqui, e ele é diferente porque aqui você está multiplicando o primeiro elemento da sua matriz
por toda a segunda matriz. Então, o primeiro elemento é 1 multiplicado por toda a segunda matriz, 0, 5, 6, 7. Depois o 2, pela segunda matriz, né? Por aí vai. Vejam que, como aumentou de tamanho, você tinha uma matriz, 2 linhas, 2 colunas, produto tensorial, uma outra de 2 linhas e 2 colunas, e ficou um negócio 4 por 4. E isso daqui vai permitir a gente multiplicar coisas sem ter aquela restrição de que as linhas têm que bater com as colunas. Você pode multiplicar, por exemplo, 2 vetores, que a princípio você não poderia, dois vetores linhas, 2 vetores colunas. Também dá para pensar numa representação gráfica de um vetor, por exemplo. Isso daqui seria um vetor coluna, certo? Ele está representando o quê? Ele está representando essa transformação aqui, né? X, Y e Z, das direções, para as direções dentro de uma esfera, que são, né, melhor representadas por R, que é o raio da esfera, θ, que é esse ângulo aqui, né, do eixo de cima para cá, e φ, que é o ângulo daqui do chão. Então, você saiu x, y, z para R, φ e θ, para essa transformação, que não tem que entrar em termos, mas vejam que R, né, esse negócio aqui em negrito, representando o vetor, que seria isso daqui, pode ser entendido como algo, né, um vetor coluna. Esse é um jeito de pensar uma representação gráfica, por exemplo, representar uma esfera. Não liguem para esse 0 e 1 agora, eu vou falar disso depois. Como que a gente conecta com a física? Então, na física, os vetores vão ser os estados, e os estados, eles são o quê? Eles meio que vão encapsular a informação de como o teu sistema quântico está. O que ele é exatamente. Aqui a gente está usando a notação de Dirac, ou bracket, né? A notação de Dirac, você tem esse tracinho e essa barra, e o nome do estado aqui, por exemplo, aqui, tracinho, barra e 0, é um ket, é um vetor coluna, né? Desse jeito. Já o Bra, que é o contrário, né? É a barra aqui, quer dizer, a barra aqui e a símbolo aqui, seria a mesma coisa, só que um vetor linha. Então, isso daqui é só notação. Quando você vê esse símbolo aqui, quer dizer que é um vetor coluna. O que é esse 0 e 1? Esse 0 e 1 vai ser o que a gente vai usar como base para a computação quântica, os zeros e uns. Ele é representado por 1, 0, o ket 0, e o ket 1 é representado por 0, 1. E aqui algumas coisas eu vou ter que passar meio que rápido, porque ele tem significado físico muito rico, né? O que eu vou falar agora, que é superposição e emaranhamento, mas a princípio aqui, para falar de algoritmos, eu quero mais que vocês consigam visualizar, se ele aparecer em um algoritmo, você consiga perceber, isso daqui é uma superposição. Então, basicamente, essa superposição é algo que é um estado, P1, por exemplo, que é escrito como a soma de outros estados. É um pouco mais restritivo que isso, mas o interessante, por exemplo, a questão do gato de Schrödinger é mais ou menos você pensar em estado em que você tem um gato que pode estar vivo ou morto. Esse é, né, um exemplo praticamente da cultura pop. 1 raiz de 2 aqui, ele vai estar representando a probabilidade, porque o módulo quadrado aqui, o quadrado disso vai dar meio. Então, é como se tivesse metade da chance de estar vivo, metade da chance de estar morto. Esse número aqui que vai na frente, ele tem uma relação, então, com a probabilidade. O que a gente faz? A gente, quando está fazendo computação, lidando com sistemas quânticos, a gente faz um negócio chamado medida, e a gente vai fazer o que é chamado colapsar o estado. Então, a gente mede esse estado aqui, ele vai estar ou aqui, no estado vivo, ou no estado morto, com 50% de chance cada. E aí a superposição pode se dar de outras formas. A gente podia ter 0 e 1, com 50% de chance cada, por exemplo. E o emaranhamento já é uma situação que envolve mais de um qubit. Então, por exemplo, você tem um qubit, aqui tem uma barra, né? O ket A
com cat B. Aqui lembra produto tensorial, notação, né? Quando você está multiplicando dois vetores, dois vetores colunas são produto tensorial. Em particular, é uma situação em que você tem isso e você não pode escrever ele como uma multiplicação de estados simplesmente sobrepostos. Por exemplo, esse estado aqui. 1 raiz de 2, 0 A, aqui só mostrando que ele é, sei lá, o qubit A, produto tensorial 1 menos 1 produto tensorial 0. Você não pode escrever como 0 multiplicando tudo isso. O 0 do A multiplicando tudo isso, ou sei lá, o 1 do B. Não tem um jeito de você escrever ele como simplesmente algo assim, uma multiplicação aqui, outra aqui. Matematicamente falando, isso tem implicações interessantes. Na próxima aula a gente vai mostrar o que tem a ver com teletransporte, por exemplo. Então, né, para fazer essa transferência da física para a matemática, os bits são os qubits, e agora entra o 0 e 1, porque essa daqui é o que a gente chama de esfera de Bloch, é uma forma de representar, e a gente pode representar o nosso estado com esses parâmetros aqui, θ, φ, que esse φ está diferente, mas esse φ. E aqui um estado qualquer, por exemplo, esse psi, esse estado aqui, veja que ele nem é 0, nem é 1. Ele é uma combinação dos dois. Então, ele está em algum tipo de superposição em termos desse 0 e do 1. Pode ser escrito de alguma forma aqui para algum valor de θ, φ, essas coisas. E as matrizes, elas são os operadores, elas são o que vai atuar no seu vetor de forma a modificar, semelhante às portas lógicas, né? Um tipo especial é uma situação em que você tem esse H, que é uma matriz, que é um estado qualquer, e você tem algo que é igual ao número vezes o estado de novo. Isso daqui é uma situação especial de você aplicar a matriz, chamada equação de autovalores e autovetores, em que você aplica uma matriz num vetor e você tem o vetor e o número. Essa equação em particular é muito importante, né? Esse H a gente chama de hamiltoniano e esse E é energia, né? Então, é a forma, o hamiltoniano é o operador que você usa para aplicar aqui e achar as energias do seu sistema. Por isso que eu digo que o estado ele vai encapsular a informação do seu sistema quântico. Energia é uma informação muito importante. Mas aqui é só um apêndice, né? A gente está falando de operações de matriz em geral, e é por isso que as portas lógicas têm essa forma de matriz aqui. Tem essas diversas formas. Algumas mapeiam diretamente para outras aqui. Essa notação a gente já vê daqui a pouco. Então, dividindo, né? Só vou comentar rapidamente aqui, depois eu vou fazer uma demonstração. Essas matrizes Pauli-X e YZ, elas são importantes, são rotações na esfera de Bloch, pelo ângulo de 180. Em particular, essa daqui tem o meu significado do norte, porque se você gira aqui 180, você, por exemplo, tem estado no 0, gira 180, vai para 1. Então, é como se você negasse. O 0 negado vira 1. O 1 negado vira 0. Então, esse daqui tem uma equivalência. O Hadamard, ele é interessante porque ele coloca uma superposição de probabilidades iguais. Esse estado. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Se você for colocar, por exemplo, o cat 0, que é representado por isso, que é um 0, gente, desculpa, eu estou no mouse. Então, você vai ter, pela multiplicação de matrizes, algo tipo 1 raiz de 2. Está dando para ver, né? 1 vezes 1, mais 1 vezes 0. Então, 1. Depois, 1 vezes 1, mais menos 1 vezes 0, 1 de novo. Então, isso daqui é igual a 1 raiz de 2
0. Ai, tô sem mouse. Mas... 0,1, algo assim. 0 mais 0,1, você pode, né, somar assim. Então, isso daqui, por definição, é o nosso cat 0, isso é o nosso cat 1. Tudo aqui multiplicando 1 raiz de 2, então quer dizer que eles têm metade, né, como eu disse, né, isso daqui é o quadrado, 50% de chance de ser o cat 0 e 50% de chance de ser o cat 1. E é por isso que a gente chama, né, o Hadamard como algo equivalente a você jogar uma moeda para cima, né? Você tem 50% de chance de cair cara e coroa. Seria jogar a moeda de forma quântica, né? Esses daqui só modificam a fase, esse daqui entra como fase. Eu não falei de números complexos, mas só vai entrar como um ângulo ali que não modifica o seu estado. Aqui são rotações controladas, é algo um pouco mais complicado. Você tem né, esse parâmetro aqui para se regular. E o control not, veja que ele é o primeiro aqui para 2 qubits. O qubit é representado como esse traço aqui. Então, para você ter esse control not, que é o não controlado, como se fosse o x controlado, por isso ser x, você tem que um qubit vai depender do outro. Então, veja que esse primeiro bloco não faz nada, né? Essa parte da multiplicação de matriz não faz nada, mas aqui vai inverter, como se fosse o x, né? 0, 1, 1, 0. A gente tem aqui, 0, 1, 0. E aqui na anotação, esse daqui é o que vai ficar... Esse daqui vai ficar em função desse. O swap, ele vai trocar os bits de lugar. Isso é interessante dependendo de como os seus qubits estejam conectados, porque nem sempre você tem todos os qubits conectados a todos, né? No seu computador quântico. E é isso para a parte de slides. Se tiverem dúvida, bom, ainda vou fazer uma demonstração aqui. Mas podem perguntar. Esse negócio aqui faz parte do site da IBM, se chama Quantum Composer, e dá para ter uma noção. Dá para ter uma noção de como que vai funcionar as coisas na esfera, por exemplo. Essa daqui é a chamada Q-Sphere. Ela não é bem a esfera de Bloch, aquela que eu comentei, porque ela pode conter mais de um estado, na verdade. Esses 00 seriam 2 estados. Esse Q0 quer dizer que é um único qubit. Agora tem mais. Aqui não importa muito, são os bits clássicos, mas só para demonstrar algumas coisas. Quando você tem um circuito, você inicializa com 0, em geral. Então, o que eu posso fazer? Isso daqui é o x. Ele vai negar. Então, ele estava no 0, foi para 1. Veja, aqui ele estava no 0, foi para 1. Você tem, por exemplo, o z. Ele não faz nada pelo fato de que o estado começou em 0 e o z adiciona só uma fase. Quando você vê aqui o z faz só uma fase, quando você começa no 0, ele não faz nada. Se a gente começasse, né, no 1, colocando o x primeiro, aí você vê que ele ganhou uma fase, dá para ver por aqui. Não sei se tá dando para enxergar, mas tem as cores diferentes, são fases diferentes. Voltando aqui, Hadamard é esse. Agora a gente tem, ó, os dois estados, cada um com a sua probabilidade meio, como eu já falado, estado 0 e estado 1. Tem outros aqui que dá para fazer, o Y, por exemplo. O T que eu comentei, ó, é fase.
Mudou só a cor, né? Dá para ver mudando a cor? O S é 2 vezes o T, se eu não me engano. Então, esses daqui só vão mudar a fase. Agora, é um pouco mais interessante se eu vier aqui acrescentar mais um qubit. Agora, vejam que a gente tem as possibilidades 00, 01, 10 e 11. Vou deixar o Hadamard aqui, porque eu quero mostrar... Não, peraí. Voltando, né, para 00, os dois iniciados em 0, se eu coloco o sinote, como eu falei, ele depende do primeiro, só que ele só modifica, esqueci de falar, ele só modifica se um deles for 1, se o que você chama de controle for 1. Modificou. Se eu colocasse aqui, não modificou, porque aqui é só o estado inicial, 0, 1. Aqui aparece como um 0 e é uma coisa, detalhe do Qiskit, que ele inverte as coisas. Seu estado Q0 é 0 e o seu estado Q1 é 1, mas ele vai mostrar como um 0, tudo invertido. Então, essas são algumas coisas que dá para fazer e visualizar aqui. Colocar só mais um para mostrar Toffoli, que eu não comentei, mas ele é controlado por dois qubits, né? Deixa eu ver. E aqui, esse daqui, peraí. Esse daqui é o exemplo de um estado emaranhado. Você não consegue escrever 0 vezes alguma coisa, ou 1 vezes alguma coisa. É 0, 0 e 1, 1. Eles estão completamente separados. Eu acho que é isso. Aqui é o swap. Aqui é para você fazer medição, né? Como eu falei, a questão de medir, você vai colapsar o estado. Aqui tem dois, enfim. Se você fizer... Aqui é um pouco complicado de visualizar pelo fato de você estar com dois ao mesmo tempo, todo momento. Só troca de lugar. E, bom, você pode procurar aqui também alguns. Por exemplo, o X, tem não só o X, como a rotação X, raiz de X. Esses aqui também são chamados de X. É interessante aqui, esse negócio da IBM se chama Quantum Composer. Você tem algumas coisas que dá para fazer no site da IBM, eu tirei aqui da vista, mas... aqui também aparece o código, se você quiser. Eu tirei porque ia ocupar muito espaço, mas você consegue montar o seu circuito e ele vai escrevendo o código para você. Eu acho que é isso para essa aula. Se alguém tiver alguma dúvida. Então, aqui o Sphere, ela é só visualização, né? Eu imagino que seria, mas assim, olha, visualização quando você tem mais de uma fica terrível. Fica bem ruim mesmo. Deixa eu ver. Colocar assim. Ó, quanta coisa vai aparecendo se você tem muito estado, né? O de 127, por exemplo, ele não está na nuvem, ele não aparece. O que a gente está fazendo nem está em contato com nada disso. Eu não sei como eles fazem para lidar com o de 127. Na verdade, a IBM ela tem várias visualizações, é que aqui não está mostrando, né, que é só gráfico.
Mas quando você está programando em Qiskit mesmo, você tem o QSphere, ou você tem várias esferas separadas, várias esferas de Bloch separadas, você tem várias formas, porque realmente isso daqui não é 100% melhor. Para falar a verdade, o QSphere foi invenção da IBM, né? O que se usa na física é a esfera de Bloch, geralmente, tipo, multiplicada várias vezes. Se quiserem tirar dúvida de outras partes ou de coisas que eu não falei ainda, mas gerais também. Opa, obrigada, gente. Tá bom, então, se vocês não têm mais dúvidas, eu vou encerrar por aqui, relativamente rápido, né? Meu e-mail tá no chat, para quem quiser, se tiver outras dúvidas. Opa, de nada, gente, foi interessante. Vejo vocês, então, na quinta-feira. Tchau, tchau.